Durante anos, vivia à sombra da minha irmã dentro da nossa própria família. Enquanto ela era exaltada, eu era ignorada. Trabalhei em silêncio, com 2 empregos, pagando minha faculdade sozinha, sem receber um único elogio. Me diziam que eu nunca chegaria a lugar nenhum. Mas o que ninguém sabia é que, por trás do desprezo, eu estava me preparando. Quando a empresa da família entrou em colapso, todos acharam que era o fim. Mal sabiam eles que a filha esquecida era a única que podia salvá-los. E foi exatamente o que eu fiz, sem revelar minha identidade. Mas tudo mudou no dia em que a verdade veio à tona, diante de todos. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Meu nome sempre esteve nos documentos da empresa, mas nunca em uma ata de reunião. Cresci assistindo meu pai tomar decisões ao lado da minha irmã mais velha, Letícia, enquanto eu ficava de fora, como uma figurante no palco da nossa própria história. Enquanto ela ganhava carros, viagens e liberdade para errar, eu dividia meu tempo entre 2 empregos e as aulas noturnas de administração. Na mesa do café da manhã, meu esforço era invisível, minhas conquistas, ignoradas. Se eu tirava uma boa nota, diziam que era obrigação. Se adoecia, nem se davam ao trabalho de perguntar o que eu sentia. A empresa, fundada por meu avô, era o orgulho da nossa família. Produção de embalagens plásticas para grandes mercados. Durante anos foi sinônimo de prosperidade, e meu pai, um homem pragmático, fazia questão de manter o controle em suas mãos e nas de Letícia. Ela sempre foi a filha com visão, como diziam. Mas a verdade é que Letícia não sabia a diferença entre margem líquida e lucro bruto. Isso não impedia que a colocassem como gerente financeira, mesmo sem formação. Enquanto isso, eu trabalhava em um escritório de contabilidade durante o dia e como caixa de farmácia nos finais de semana. Não havia tempo para sonhos, apenas para metas. Apesar de tudo, nunca cultivei raiva. Havia um tipo de dor silenciosa que me impulsionava a seguir em frente, e foi com ela que aprendi a poupar. Cada centavo que sobrava, eu guardava. Nada de roupas novas, festas ou saídas. Só investimento. Tesouro Direto, CDB, fundos conservadores. Comecei pequena, mas constante. Ao longo de 7 anos, construí uma reserva sólida. Não contava isso para ninguém, nem mesmo para meus poucos amigos da faculdade. A verdade é que aprendi, desde cedo, que quanto menos sabiam sobre mim, mais livre eu era para crescer. Mesmo depois da minha formatura, quando mostrei meu diploma ao meu pai, ele mal olhou. Disse que teoria não pagava folha de pagamento e que eu devia arrumar um emprego decente, ao invés de sonhar com lugar na empresa. Letícia riu. Disse que eu devia abrir um salão de beleza. Nem sabia que eu tinha me formado em administração. Os anos passaram. Do meu pequeno apartamento alugado, eu acompanhava as notícias da empresa como quem acompanha a vida de um conhecido distante. Até que vieram os primeiros boatos, atraso nos pagamentos, corte de funcionários, clientes insatisfeitos. E então, a bomba, uma dívida gigantesca com fornecedores, que poderia levar a empresa à falência. Eu soube antes mesmo da notícia chegar oficialmente à imprensa, graças ao hábito que nunca abandonei de estudar balanços e demonstrativos financeiros da empresa, que por algum motivo, ainda eram públicos. Passei noites analisando os números, identificando os erros, investimentos errados, empréstimos mal calculados, e a total falta de controle de custos. Vi que a situação era reversível, mas apenas se fosse feita uma injeção de capital imediata. E eu a tinha. O valor era alto, mas não impossível. E então tomei minha decisão. Sem assinar meu nome, sem esperar nada em troca, fiz a transferência que salvaria a empresa da falência. Um fundo anônimo. Um CPF protegido por sigilo bancário. Ninguém saberia que era eu, ainda. Mas o destino tem seu próprio senso de justiça. Uma semana depois, meu pai marcou um jantar com os principais sócios e familiares. Segundo ele, para comemorar uma vitória inesperada da empresa. Foi ali, diante de todos, que a verdade começou a emergir.
E pela primeira vez, minhas palavras seriam ouvidas com atenção. O salão reservado do restaurante estava impecável. As luzes baixas refletiam nas taças de cristal e nas toalhas brancas bem passadas, enquanto garçons silenciosos circulavam com discrição. Ao centro da mesa longa, meu pai sorria satisfeito. Letícia, com um vestido vermelho chamativo e os cabelos presos em um coque alto, ocupava o lugar ao lado dele, como sempre fazia nas reuniões da empresa. Minha mãe, mais calada que o normal, observava tudo com os olhos cansados. Eu fui convidada por mera formalidade, ou talvez por alguma exigência de etiqueta. Ninguém ali esperava que eu tivesse algo a dizer. Ainda assim, eu estava lá, e pela primeira vez, com paz no coração. O jantar começou com um discurso do meu pai. Ele agradeceu o apoio dos sócios, elogiou a equipe pela resiliência e, claro, dedicou elogios rasgados a Letícia por ter se mantido firme diante da crise. Falou da reviravolta nos negócios como se tivesse sido consequência de sua própria genialidade administrativa. Não mencionou o fundo que fizera a doação, apenas citou um investimento de emergência que chegou na hora certa. Observei em silêncio, degustando cada palavra como quem assiste a uma peça teatral. Era tudo tão familiar, ele no comando, ela sendo exaltada, eu invisível. Mas algo havia mudado, dentro de mim. Não era mais raiva ou tristeza. Era apenas consciência. A clareza de que eu sabia a verdade, e eles não. Após a sobremesa, uma das sócias mais antigas, Dona Neide, uma mulher de fala direta e sem papas na língua, levantou a taça e disse: "Que sorte vocês tiveram com essa injeção de capital, não é mesmo? Gostaria de saber quem foi esse anjo da guarda misterioso. Porque se não fosse por essa pessoa, a empresa não teria durado mais um mês." O salão caiu num breve silêncio desconfortável. Meu pai pigarreou, tentou sorrir. De fato, foi uma ajuda providencial. Mas o mais importante é que agora temos fôlego para reorganizar tudo. Letícia olhou ao redor, visivelmente incomodada com o rumo da conversa. O que importa é que estamos salvos, não quem fez a doação, certo? Nesse momento, respirei fundo. Eu não havia planejado revelar nada ali. Queria apenas observar. Mas algo na forma como eles fugiam da gratidão me fez levantar da cadeira com calma. "Eu posso responder a essa pergunta", disse, com voz firme. Todos se viraram para mim. Meus pais congelaram. Letícia arregalou os olhos. Foi como se, por um instante, eles tivessem se esquecido da minha existência, e agora, tivessem sido obrigados a me ver de verdade. "O fundo que salvou a empresa foi criado por mim", continuei. "Com recursos que juntei ao longo de anos trabalhando, estudando e economizando enquanto vocês me ignoravam. Fiz isso porque, apesar de tudo, essa empresa também é parte da minha história. Mesmo sem nunca ter sido ouvida, eu sempre estive atenta." O choque estampado no rosto do meu pai foi tão intenso que ele levou alguns segundos para se levantar. Letícia ficou sem fala. Minha mãe levou a mão à boca, como se não acreditasse no que estava ouvindo. "Você?" Meu pai balbuciou. "Mas, como? Por quê?" "Porque era o certo a fazer. Porque eu sabia que ninguém ali dentro tinha o preparo necessário para tirar a empresa do buraco. E, talvez, porque eu ainda tinha esperança de ser tratada como alguém de valor." Dona Neide sorriu de leve e fez um gesto elegante com a taça, como se brindasse a mim. Um silêncio pesado pairou sobre a mesa. Nenhum dos meus familiares sabia o que dizer. Pela primeira vez, não era possível negar o que eu tinha feito. Não dava para apagar. Estava diante de todos. Eu não quero cargo. Não quero homenagem, nem uma placa com meu nome na parede. Só quero que, daqui em diante, minha voz seja ouvida. Que eu não seja mais tratada como sombra. Quero fazer parte das decisões, porque eu sou capaz. Sempre fui. Meu pai se sentou devagar, parecendo mais velho do que nunca. Letícia cruzou os braços, o rosto rígido. Minha mãe, com os olhos marejados, murmurou: Eu não sabia porque nunca quis saber", respondi com suavidade. "E tudo bem.
O passado não pode ser apagado, mas o futuro pode ser diferente. O jantar terminou sem mais discursos. A tensão era palpável, mas não era destrutiva, era como um incêndio que, por fim, começa a virar cinzas. E dali em diante, eu sabia que muita coisa estava prestes a mudar. Na manhã seguinte ao jantar, acordei com o celular vibrando sem parar. Várias mensagens, chamadas perdidas e até e-mails. Algumas de sócios, outras de ex-funcionários da empresa que souberam da revelação. A maioria queria me parabenizar ou pedir uma conversa. Nunca imaginei que apenas uma noite pudesse revirar tudo. Mesmo assim, fui trabalhar como de costume. Naquela manhã, sentei na mesma cadeira do escritório de contabilidade onde estava há 2 anos. Nada havia mudado ali, o ambiente era o mesmo, as pessoas, as tarefas. Mas algo dentro de mim estava diferente. Eu já não carregava o peso de precisar provar meu valor. Agora, eu sabia que minha voz havia sido ouvida. E isso era libertador. Na empresa da família, no entanto, o clima era outro. Uma funcionária que conhecia minha mãe me contou que o burburinho tinha virado um vendaval. Alguns diretores questionavam o motivo pelo qual eu nunca havia sido incluída antes, outros pressionavam Letícia para ceder parte de suas funções. Meu pai, segundo disseram, passou a manhã trancado na sala, sem atender ninguém. No fim do expediente, recebi uma mensagem inesperada. Era dele, gostaria de conversar. Amanhã, às 10 horas, na sala de reuniões. Apenas nós dois. Por um momento, hesitei. Mas respirei fundo e respondi: estarei lá. Na manhã seguinte, cheguei na empresa com roupas discretas, o cabelo preso e um caderno nas mãos. A recepcionista parecia assustada ao me ver. Alguns funcionários cochicharam. Fingi não perceber. Quando entrei na sala de reuniões, meu pai já estava lá, sentado à cabeceira da mesa, os olhos fixos em uma planilha. Ele me olhou por alguns segundos antes de falar. Sente-se, por favor. Sentei. O silêncio foi denso. Até que ele se inclinou levemente para a frente, a voz mais baixa que de costume. Eu não fazia ideia de que você era capaz de tudo isso. Não por falta de sinais, ele admitiu. Mas porque eu nunca olhei de verdade. Aquilo me pegou de surpresa. Eu esperava resistência, justificativas, talvez um discurso defensivo. Mas havia algo sincero no tom dele. E o que pretende fazer com isso agora? Perguntei, mantendo a calma. Ele suspirou. A empresa precisa de ajuda, de cabeça fria, de disciplina. Você provou que tem isso. Se estiver disposta, quero que participe das próximas decisões estratégicas. Não como favor. Mas porque agora sei que você deve estar lá. Arqueei uma sobrancelha. Agora sabe. Sim, respondeu, olhando nos meus olhos. E estou disposto a corrigir o que for possível. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Então ele estendeu um envelope. É um relatório da situação atual. Dívidas, ativos, possíveis renegociações. Quero que leia, revise, nos diga o que pode ser feito. Não será fácil. Mas se você topar, será com total autonomia. Peguei o envelope sem dizer nada. Eu ainda não confiava totalmente naquele gesto, mas reconhecia que era o primeiro passo. No mesmo dia, Letícia me chamou para conversar. Marcamos em um café próximo. Cheguei antes. Quando ela chegou, parecia desconfortável. Pediu um chá, não tirou os óculos escuros e ficou mexendo na colher com nervosismo. Eu queria pedir desculpas, ela disse, direto ao ponto. Sei que te tratei mal por muito tempo. Não sei se dá para apagar isso. Mas, talvez a gente possa começar de algum lugar. Olhei para ela com cautela. Eu conhecia Letícia melhor do que ela imaginava. Seu orgulho era do tamanho do nosso prédio administrativo. E ouvir um pedido de desculpas dela era algo impensável, até pouco tempo atrás. Eu não preciso que você apague nada, Letícia. Só quero verdade. Não quero disputa, só espaço.
E se você estiver disposta a trabalhar com seriedade, talvez a gente consiga construir algo melhor. Ela concordou em silêncio. Pela primeira vez, não havia competição entre nós. Naquela noite, peguei o relatório e passei horas revisando cada linha. Identifiquei falhas, vícios antigos de gestão e áreas que poderiam ser otimizadas. Preparei uma apresentação, simples, objetiva. Quando voltei à empresa na semana seguinte, levei tudo pronto. Apresentei, sugeri soluções e ouvi com surpresa o reconhecimento de alguns diretores. A cada reunião, eu sentia que o olhar deles mudava. Já não era mais a filha esquecida. Era a mulher que salvou a empresa e que sabia o que estava fazendo. Mas o mais importante ainda estava por vir. E seria algo que dinheiro nenhum poderia comprar. Nas semanas seguintes, a presença da minha voz nas decisões da empresa deixou de ser surpresa e passou a ser rotina. O choque inicial deu lugar a uma admiração contida, ainda cercada de cuidados, como se todos ali estivessem se acostumando com uma nova versão de mim. Mas eu não era nova, apenas havia sido ignorada por tanto tempo que minha competência parecia novidade. Minha participação começou com a reestruturação dos contratos. Renegociei dívidas com fornecedores, revisei cláusulas abusivas, reativei parcerias esquecidas. Em menos de 2 meses, cortamos 30% dos gastos operacionais sem demitir ninguém. Foi a primeira vitória concreta, e ela veio acompanhada de algo que eu nunca havia recebido ali dentro: respeito. Porém, nem todos estavam prontos para aceitar isso. Um dos diretores antigos, Cláudio, que havia sido colocado ali por influência do meu pai, não escondia a irritação. Começou a questionar todas as minhas decisões, desacreditando meus números mesmo quando aprovados pelos outros. Era sutil, mas constante, lhe interrompia minhas falas nas reuniões, murmurava piadas veladas e se dirigia a mim com um tom condescendente. Certo dia, ao final de uma reunião tensa, ele se aproximou de mim no corredor, cruzando os braços como quem tentava intimidar. Você é esperta, mas isso aqui não é faculdade. O jogo real é diferente. Tem certeza de que está pronta para ele? Olhei nos olhos dele com calma, como quem analisa uma peça ultrapassada de um tabuleiro. Já estou jogando, Cláudio. A diferença é que eu estudo cada movimento. E não subestimo os outros como você faz. Ele não respondeu. Apenas se afastou em silêncio. Dias depois, apresentou sua carta de demissão. A saída de Cláudio causou alvoroço interno, mas abriu espaço para oxigenação. Trouxemos profissionais mais técnicos, com perfil colaborativo. Letícia, por sua vez, passou por um processo de reaprendizado. Pela primeira vez, ela me escutava, de verdade. Às vezes, ainda se irritava por não estar no centro de tudo, mas já não se opunha a mim como antes. Havia nela um esforço real de mudança. Certa tarde, estávamos juntas em uma sala pequena revendo uma planilha de custos quando ela quebrou o silêncio. Você se preparou tanto, enquanto eu só brincava de empresária. E ninguém nunca te viu. Não importa mais, respondi. O que importa é o que a gente constrói agora. Ela sorriu, sem ironia. Uma expressão sincera, que eu nunca tinha visto nela. Foi por volta desse período que meu pai começou a chegar mais tarde na empresa. Antes, era o primeiro a entrar, o último a sair. Mas agora, passava mais tempo em casa, dizendo estar refletindo sobre o futuro. No começo, achei que era apenas cansaço. Mas, em um fim de semana, ele me chamou para conversar no escritório de casa. Quando cheguei, ele estava com uma pasta aberta sobre a mesa. Nela, relatórios antigos, registros da fundação da empresa, fotos da inauguração, documentos empoeirados. Levantou os olhos quando me viu e fez um gesto para que eu me sentasse. Eu nunca imaginei que fosse dizer isso, começou ele, mas acho que chegou a hora de passar o bastão. Não porque estou cansado, mas porque percebi que você tem aquilo que eu perdi com o tempo, visão de longo prazo. Fiquei em silêncio. Não esperava por aquilo tão cedo. Ele continuou, já preparei os trâmites legais para que você assuma a diretoria executiva ao lado de um conselho. Não quero que você esteja sozinha nessa.
E Letícia vai continuar na parte de marketing, onde ela se sente confortável. Isso é real? Perguntei, tentando esconder a emoção. É. E tem mais uma coisa. Ele pegou um envelope lacrado. São as cartas que você me escreveu durante os anos da faculdade. Sim, eu guardei todas. Nunca respondi, é verdade. Mas li cada uma delas. Você pedia ajuda, reconhecimento, até mesmo atenção. E eu, ignorei. Porque achava que ser rígido era o certo. Hoje vejo o quanto errei. Senti um nó na garganta. Aquilo era mais do que um pedido de desculpas, era um reconhecimento que eu pensei que nunca viria. Eu não guardo mágoa, pai. Eu só queria fazer parte. E agora faz, respondeu ele. Com méritos. Saí daquela conversa com os olhos marejados, mas com o coração em paz. Pela primeira vez, não era sombra de ninguém. Eu era luz própria. E ainda que isso não curasse todas as feridas, era um recomeço justo. Mas a jornada ainda não havia terminado. O maior teste de todos ainda estava por vir. E ele não viria do mercado, nem dos números, viria da própria família. A confiança se constrói devagar. Mesmo quando os passos parecem firmes, basta um sussurro fora do lugar para reabrir antigas feridas. Nos meses seguintes à minha nomeação como diretora executiva ao lado do conselho, a empresa começou a dar sinais claros de recuperação. A equipe estava mais engajada, as dívidas sob controle, e novos contratos começaram a surgir. Foi um período intenso, de decisões delicadas, mas também de pequenas vitórias silenciosas. Letícia, em tese, estava colaborando. Atuava na área de marketing, onde sempre se sentiu mais confortável, com liberdade para coordenar campanhas e eventos. No entanto, sua postura começou a mudar. Pequenos comentários irônicos, olhares atravessados, ausências sem justificativa. Nada explícito, mas suficiente para me deixar em alerta. O estopim veio numa manhã qualquer. Fui chamada discretamente por um dos conselheiros mais antigos para uma conversa informal. O tom dele era gentil, mas preocupado. Preciso te contar algo, disse ele. Ontem, após a reunião, Letícia chamou seu pai para conversar a sós. Estavam discutindo sobre a nova linha de embalagens. Ela estava exaltada. Disse coisas que talvez você deva saber. Franzi a testa, tentando esconder o desconforto. Que tipo de coisas? Que você não devia estar onde está. Que seu lugar era na recepção, servindo café, e não na diretoria. E que, se a empresa precisava de alguém à frente, esse alguém era ela, não você. As palavras me atravessaram como um soco seco. Eu deveria estar acostumada, foram anos ouvindo coisas parecidas, mesmo que em tom mais velado. Mas agora era diferente. Eu tinha conquistado meu espaço. E Letícia sabia disso. Naquela noite, cheguei em casa e fiquei horas olhando para o teto. Não era apenas sobre o que ela havia dito, já era o que aquilo representava. Um retrocesso. Um ataque à mulher que eu havia me tornado. E mais que isso, um reflexo da insegurança que ela carregava, escondida atrás do orgulho. No dia seguinte, pedi uma conversa com meu pai. Não queria confrontos, apenas clareza. Sentamos na mesma sala onde, meses antes, ele havia me confiado a liderança da empresa. Seu olhar estava cansado. Você falou com a Letícia ontem? Perguntei direto. Ele concordou, devagar. Ela estava alterada. Disse coisas que me magoaram, não apenas por serem ofensivas, mas porque mostram o quanto ainda não amadureceu. E o que você respondeu? Que ela estava errada. Que você havia provado seu valor, e que o tempo da arrogância havia acabado. Fiquei em silêncio por alguns segundos, digerindo aquilo. Parte de mim queria acreditar que ele havia mesmo dito essas palavras. A outra parte duvidava, temendo que, na primeira crise, ele vacilasse novamente. Pai, eu não quero guerra com ela, disse. Mas não vou permitir que me desrespeite. Trabalhei duro por esse espaço.
E não vou aceitar ser reduzida de novo a uma sombra. Ele balançou a cabeça, parecendo mais abatido do que nunca. Eu sei. E não espero que aceite. Estou tentando conversar com ela, fazê-la entender. Mas há coisas que só o tempo corrige. Não era a resposta que eu queria. Mas era o que ele podia oferecer naquele momento. Nos dias seguintes, o ambiente ficou tenso. Letícia evitava cruzar comigo nos corredores. Quando nos víamos nas reuniões, seu comportamento era profissional, mais frio, quase mecânico. Em uma das apresentações que fizemos juntas, ela sequer me dirigiu a palavra. Os funcionários perceberam. Os sócios também. E começaram a se perguntar se a harmonia era real ou apenas uma encenação. Foi quando decidi chamá-la para uma conversa franca. Em vez de mandá-la à minha sala, fui até a dela. Bati na porta com calma. Podemos conversar? Ela me olhou com surpresa, depois concordou. Fechei a porta atrás de mim. Sei o que você falou para o papai. Ela desviou o olhar. Mordeu o lábio. Depois cruzou os braços, como quem se prepara para se defender. E o que você quer? Que eu peça desculpas. Que me humilhe. Eu quero sinceridade, respondi. Não é sobre desculpas. É sobre você entender que eu não cheguei até aqui por sorte. Não precisei que ninguém me puxasse. Eu construí isso sozinha. E eu? Retrucou ela. Você acha que é fácil ser sempre colocada como o exemplo da filha perfeita, da queridinha? Era muita pressão. Eu só fazia o que eles esperavam de mim. Mas, de repente, você aparece como a salvadora, a mulher incrível que reconstruiu tudo. E eu sou o quê? A incompetente mimada? Fiquei em silêncio por um instante. Pela primeira vez, vi Letícia sem a armadura. Ela não era apenas arrogância, era frustração, medo, ciúme. E talvez um pouco de culpa. Eu não quero tomar seu lugar, que falei. Nunca quis. Só quero o meu. Ela abaixou os olhos. E não disse mais nada. Naquela noite, saí da empresa com o coração apertado. A conquista do respeito era real, mas o preço emocional ainda era alto. Eu sabia que o fim dessa história estava próximo. E que ele precisava ser justo, não apenas comigo, mas com todos nós. Os dias que seguiram aquela conversa com Letícia foram silenciosos, mas cheios de reflexões. Eu sentia que ela estava tentando lidar com um misto de orgulho ferido e ciúme, enquanto eu, por outro lado, estava em paz com o meu caminho. Ainda assim, não queria que a distância entre nós se tornasse uma ferida permanente. A empresa havia sido salva, mas a família, não. E eu sabia que, no fundo, tudo aquilo que construíra não teria sentido se não houvesse reconciliação verdadeira. O momento decisivo veio numa reunião extraordinária convocada pelo conselho. Eles queriam oficializar novas diretrizes e apresentar os resultados do último trimestre. A sala estava cheia, conselheiros, diretores, alguns funcionários-chave e, claro, meus pais e Letícia. Eu me sentei à mesa com meu relatório atualizado. O clima era tenso, e senti que todos aguardavam alguma reação, talvez até um confronto entre mim e minha irmã. No entanto, decidi que aquela seria a última vez que o passado nos colocaria em lados opostos. Quando chegou minha vez de falar, respirei fundo e comecei. Quando entrei pela primeira vez nessa sala, não foi para tomar o lugar de ninguém. Vim porque acreditava que ainda havia uma chance para esta empresa. Hoje, os números falam por si. Estamos crescendo novamente, com menos dívidas e mais responsabilidade. Mas não foi só o dinheiro que salvou este negócio. Foi o trabalho coletivo, a vontade de recomeçar. Alguns conselheiros assentiram. Continuei, sei que houve conflitos internos, e é normal quando mudanças acontecem. Mas não quero ser vista como uma adversária, nem como a salvadora. Sou apenas alguém que lutou para ser ouvida. E agora que consegui, quero algo ainda maior, quero que a empresa não seja apenas um negócio de família, mas um símbolo de união. Letícia me olhava com os olhos marejados, embora tentasse disfarçar. Então,
antes que alguém pudesse falar, ela pediu a palavra. Eu preciso dizer algo. Sua voz tremia. Passei a vida acreditando que era a escolhida, a única capaz de continuar o legado do papai. E quando você apareceu com essa força, com tudo que conquistou sozinha, eu senti que tinha perdido meu valor. Foi por isso que eu disse aquelas coisas horríveis. Não porque você não merece, mas porque eu estava com medo. O silêncio tomou a sala. Meu pai olhou para ela com um misto de decepção e ternura. Letícia, não existe herança maior do que reconhecer nossos erros, disse ele, colocando a mão sobre a dela. Você e sua irmã são diferentes, mas ambas têm muito a oferecer. Está na hora de deixarmos o orgulho de lado. Olhei para minha irmã e vi que suas lágrimas eram sinceras. Eu nunca quis tirar seu lugar, falei suavemente. Só queria ter o meu. Podemos trabalhar juntas, se você quiser. E não como rivais, mas como parceiras. Ela assentiu, enxugando as lágrimas, e pela primeira vez, senti que aquele muro entre nós começava a cair. Naquele dia, encerramos a reunião não apenas com novos planos estratégicos, mas com uma promessa de mudança verdadeira. Meu pai, emocionado, levantou-se e declarou: a partir de hoje, esta empresa não será mais comandada por vaidades. Será comandada por união, disciplina e visão de futuro. E quem mostrou isso, quem nos deu essa segunda chance, foi você, minha filha. Seus olhos estavam fixos em mim, e por um instante, tudo o que eu sempre quis ouvir estava ali, em uma única frase. Saí da sala com uma sensação de liberdade que nunca havia experimentado. Eu não precisava mais provar nada para ninguém. Havia feito a diferença, não apenas para a empresa, mas para a minha família. Não era sobre dinheiro, nem sobre cargos. Era sobre ser reconhecida como quem eu realmente sou. Nos meses seguintes, Letícia e eu começamos a dividir projetos. Ela, com sua criatividade, cuidava do marketing e das estratégias de comunicação. Eu, com minha visão analítica, conduzia a parte financeira e administrativa. Aos poucos, descobrimos que juntas éramos muito mais fortes do que separadas. Meus pais também mudaram. Meu pai, antes rígido e autoritário, começou a me ouvir com atenção, pedindo minha opinião antes de qualquer decisão. Minha mãe passou a se orgulhar de mim, contando para amigas e parentes sobre minha trajetória, como se quisesse compensar os anos em que ficou em silêncio. Eu mantive minha vida independente, meu pequeno apartamento e minha rotina tranquila. Não precisava morar na mansão da família para me sentir parte dela. Meu lugar, enfim, estava onde sempre deveria estar, no respeito e na dignidade conquistados com esforço. O que aprendi nessa jornada é que o verdadeiro valor não está em ser reconhecida publicamente ou ocupar uma cadeira na diretoria. O verdadeiro valor está em saber quem você é, em construir algo sólido sem esperar aplausos. Eu não precisava provar mais nada para ninguém, nem mesmo para mim. Pela primeira vez, isso era suficiente. Se essa história tocou seu coração assim como tocou o meu, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias emocionantes como essa. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem de superação, compartilhe esse vídeo com essa pessoa agora mesmo. Agora me conta nos comentários, você faria o mesmo que essa filha fez? Teria a coragem de salvar quem te ignorou por anos, mesmo sem esperar reconhecimento? Quero muito saber sua opinião. E me diga também, de qual cidade você está assistindo esse vídeo? Eu adoro saber até onde essas histórias estão chegando, e faço questão de deixar um coração nos comentários de cada cidade mencionada. Sua participação aqui é muito importante. Obrigado por estar comigo até o final dessa história.